Boa noite a todas que estão aqui. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal entrando. Já já a gente começa a nossa conversa com a Jaque. Yuri, silêncio, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite, Jaque. Aí, é isso, acho que a gente já pode começar. Boa noite a todas que estão aqui hoje. Agradecer muito a presença de vocês, em especial a presença da Jaque, Jaqueline Fernandes, com a gente hoje. Meu nome é Marina, faço parte da produção do festival. E esse festival ele tem o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, através do Programa de Incentivo Municipal à Cultura, que é o PROMIC. Então, um grande obrigada ao PROMIC, que nos oportuniza aqui essa experiência, esse bate-papo de graça com pessoas com um portfólio tão incrível, uma trajetória como a da Jaqueline. Então, é isso. Boa noite a todos. Queria apresentar para vocês a Jaqueline Fernandes, que vai conversar com a gente sobre mulheres na produção. Ela que é produtora, jornalista, pesquisadora,
ela é diretora do Instituto Afro-Latinas, também coordenadora do evento do Festival Latinidade, que é o maior festival de mulheres negras da América Latina. Uma mulher amplamente premiada, que devemos exaltar pela sua trajetória, pelo seu portfólio, já foi subsecretária da Cidadania e da Diversidade Cultural no Distrito Federal, e está com a gente hoje na programação do Festival Barbada para contribuir e gerar essa discussão que é tão importante, tanto com recortes de gênero quanto de raça. Então, muito obrigada por estar aqui hoje, Jaque, é com você. Obrigada. Vocês estão me escutando bem? Eu estava te escutando um pouco baixo. Eu estou te escutando bem. Maravilha, boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da coordenação do Festival Barbada e também agradecer, parabenizar, né, por essa iniciativa. Só a gente mesmo da cultura para inventar, num momento de pandemia, de transformar uma festa num festival. Então, quem faz sabe que não é nada fácil, né? Que são muitos desafios desse universo agora que foi digitalizado a toque de caixa e que, ao mesmo tempo, é muito excludente, né? De diversas formas. Então, eu queria saudar essa força que nós temos como trabalhadores da cultura, de, mesmo num momento de adversidade desse, poder criar oportunidade para nós mesmos e para outras pessoas através de eventos, né? Então, parabéns e muito obrigada por esse convite, Axé. E aí eu fui convidada para falar sobre esse tema, que é um tema que está na minha vida desde sempre, né? Mulheres na produção cultural, também sou produtora cultural, e eu acho super importante que a gente possa falar das mulheres na produção cultural, fazendo também uma reflexão geral. Para mim é impossível falar das mulheres na produção cultural e perder de vista que nós somos trabalhadoras da cultura. Então, não dá para fazer esse recorte sem falar um pouco sobre gênero e mercado de trabalho. E aí eu queria começar um pouco por aí, que é como o mercado de trabalho, como ele reflete as desigualdades de gênero que existem na sociedade e como a nossa cadeia produtiva da cultura também reflete essas desigualdades no mercado de trabalho. Quando a gente fala que o machismo é estrutural, é isso que significa, que ele é um elemento fundante, que ele está presente em todas as relações e em todos os espaços. Isso parece óbvio, mas parece até estar chovendo no molhado, mas a gente toda hora, como mulher, a gente sabe que a gente tem que ficar ali lembrando que essa voz do patriarcado também ecoa na cadeia produtiva da cultura, porque tem muita gente que ainda acredita no mito de que na cultura existe uma vanguarda, né, uma essência vanguardista, e que essa essência é uma essência que não reproduz desigualdade, que é um território livre de machismo, né? Tem gente que ainda cai nessa, mas a gente sabe que dentro da cadeia produtiva da cultura, criatividade para o bem e para o mal não falta, e aí as formas de reproduzir desigualdade e de criar outras violências e subjetividades com as mulheres da cadeia produtiva da cultura podem ser ainda mais cruéis e sofisticadas, né? A gente sabe muito bem disso. E aí eu quero trazer, num primeiro momento, dados gerais do mercado de trabalho para a gente refletir como é que isso se dá também na produção cultural e na cadeia produtiva da cultura como um todo. Esses dados são dados oficiais, porque eu sei que, enquanto a gente fala como ativista, muita gente questiona, acha que a gente inventa dado, que a gente está de mimimi. Então, eu trouxe dados oficiais para a gente também se apropriar desses dados, né? Poder ter eles na mão para nos auxiliar, né? Nessas horas em que a gente está colocando como essas questões são pesadas para a gente, desigualdades de gênero na cadeia produtiva, e ainda tem muita gente que não acredita. O primeiro dado é o seguinte: a ONU fez uma pesquisa e analisou 115 países, e essa pesquisa conclui que a diferença média salarial entre homens e mulheres, de forma geral, é de 14%. E que as profissões dominadas por homens têm uma diferença salarial
bastante altas. Então, é 14%, mas as profissões que são ocupadas majoritariamente por homens, ainda a diferença consegue ser maior. Apenas 25% dos cargos de gerente com filhos menores de 6 anos são ocupados por mulheres, enquanto a proporção de mulheres em cargos diretivos aumenta para 31% se não tiverem filhos pequenos. Enquanto as mulheres gastam, em média, 4 horas e 25 minutos em atividades da casa, os homens passam apenas 1 hora e 25 minutos realizando esse tipo de tarefa. O fenômeno da jornada dupla é considerado um impedimento ao aumento da participação feminina na força de trabalho. Em 2018, a taxa de participação das mulheres era quase 20% inferior à dos homens. Entre as pessoas que cuidam de casa em tempo integral, 21,7% são mulheres, enquanto apenas 1,5% são homens. São dados da Organização Internacional do Trabalho. A quase totalidade da população brasileira, 92,6%, feminina, de 14 ou mais anos, representa mais de 80 milhões de pessoas e realiza afazeres domésticos e cuidados em uma média de 21 horas semanais. Esse dado é do PNAD. Em 20 anos, os homens passaram a realizar apenas 8 minutos a mais de tarefas domésticas. E a qualidade de tempo e a quantidade de tempo que as mulheres gastam com cuidado não remunerado e doméstico não diminuiu. E eles aumentaram, em 20 anos, só 8 minutos. E aí, a mesma pesquisa vai dizer que só em 2028, do jeito que as coisas estão caminhando hoje, vai ser possível a gente falar em equidade de gênero no mercado de trabalho. Então, se a gente pensar que essa pesquisa foi feita em 2015 para 2016, a gente tem um cenário político desastroso em relação a essa pauta, pode ser que no Brasil isso aí seja 500 anos, né? Então, essas pesquisas, elas trazem para a gente dados que são assustadores, né? Para quem ainda se sensibiliza com isso, para quem vive na pele isso, esses dados são devastadores. Pensar que mais de 200 anos serão necessários, do jeito que as coisas caminham hoje, para a gente poder falar em equidade no mercado de trabalho. E aí, quando a gente pensa na cultura, a gente nem sabe, na cadeia produtiva da cultura e na produção especificamente, a gente nem sabe que dados são esses, porque a cultura, de forma geral, ela já tem uma lacuna em relação a indicadores e a pesquisas e a dados, né? E quando a gente pega a cadeia produtiva da cultura e vai pensar em recortes, seja de gênero, de raça, de orientação sexual, de território, a coisa fica mais complicada. A gente não tem esses dados. E a gente precisa levantar esses dados, e enquanto a gente não tem, a gente precisa buscar esses dados desagregados de gênero em geral no mercado de trabalho para poder argumentar e para a gente poder refletir de que a gente não está tão longe assim, né? Quando esses dados vão falar sobre a predominância sobre as áreas que têm mulheres e que essas áreas são mais precarizadas, a gente também pode ver isso facilmente aqui na cadeia produtiva da cultura. A gente pode ver isso muito fácil na produção cultural. Quando a gente pensa na jornada dupla, na verdade tripla, né? Na nossa jornada tripla como produtoras, quando a gente pensa nos menores salários, na informalidade, nas violências, nos assédios, na invisibilidade, a gente não está imune a isso, né, da cadeia produtiva da cultura, né? Então, nós somos minoria nas curadorias de grandes festivais, de grandes projetos. Nós somos minoria nos espaços de captação de recurso, nos espaços de notoriedade, nos espaços de poder e decisão, e isso vai se refletir na nossa subrepresentação também nos palcos, nas galerias, em outros espaços de visibilidade e poder. E tudo isso é algo que a gente sabe que, mais uma vez, pode parecer óbvio, mas ainda tem gente que acha que essa cadeia produtiva da cultura ela é desconstruidona, né? Que os nossos homens, os nossos parceiros, nossos amigos de trabalho, produtores, eles minimamente tentam se trabalhar em relação a essas questões pelo simples fato de que as artes e a cultura são espaços de potencial transformação social. E, realmente, esse espaço é um espaço de muita potencialidade, mas nesse aspecto do machismo estrutural, ele tem sido, na verdade, reforçado, né? Esse espaço tem sido usado para reforçar a violência, para reforçar o machismo.
esse espaço da cultura, reafirmando a cultura machista e a desigualdade. E aí, pensando aqui ainda nessas pesquisas, tem uma coisa que a OIT traz ali, que eu fico refletindo muito na produção cultural, que é as profissões que são majoritariamente ocupadas por mulheres, elas são automaticamente precarizadas. E aí eu fico lembrando de 20 anos atrás. 20 anos atrás, quando os homens eram maioria dentro da cadeia produtiva, como produtores, qual era a ideia que a gente tinha de um produtor? Eu não sei vocês, mas a minha ideia era: um produtor é um cara que tem grana, ele manda nos artistas, ele ganha mais do que os artistas, ele é um cara que ele é inalcançável, né? Ele é um grande empresário da cultura, ele é um chefe temido, ele é um articulador de grandes recursos. Então, a gente tinha um status ali em ser produtor cultural, um status considerável. Anos atrás, você não conhecia um produtor cultural na tua rua, na tua quebrada, era muito difícil, eu não conheci nenhum produtor cultural. E daí, quando as mulheres entram nesse lugar de forma massiva, e a gente pode dizer, mesmo que a gente tenha poucas pesquisas, a gente pode dizer com tranquilidade que a produção cultural hoje é majoritariamente ocupada por mulheres. E quando as mulheres ocupam majoritariamente essa cadeia, o que acontece? Volta lá a questão da jornada tripla, volta lá a questão dos papéis sociais de gênero, né? Que na nossa sociedade é como se a mulher tivesse nascido para cuidar e o homem não tivesse obrigação de cuidar. Então, quando a gente assume uma produção, parece que automaticamente a gente tem que virar uma cuidadora deles, né? Quem nunca fez... Eu trabalhei muitos anos como produtora de estrada, e é muito diferente quando você faz estrada com banda só com homens, assim. Parece que eles esquecem que eles têm que comer, que eles não podem fazer um check-in, que eles não podem... E aí a gente... tem coisas que eles nunca colocariam na mão de um outro produtor, porque tem um respeito ali de homem, uma coisa que eles acham que é do mesmo nível, e conosco não. Com as mulheres, a gente tem que ter a sensibilidade de ficar ali olhando: será que fulano hoje está mal? Vou conversar com o Beltrano. Eu vou pegar todos os documentos aqui, vou deixar eles conversando ali, fumando cigarro, vou fazer todos os check-ins. Várias vezes eu estava ali, né? Tipo, e não tem essa de sexo frágil, porque várias vezes ninguém me ajudava a carregar um monte de case, colocava ali e ia, e ninguém falava nada, porque era meu papel como produtora fazer isso. E daí a gente vê a questão da jornada tripla, a questão da desvalorização do trabalho, tanto em nível de remuneração como de visibilidade, né? A questão de que a gente pode ser acessada a qualquer hora, como se a gente não tivesse início, meio e fim para começar, né? Horário para começar e nem para terminar as coisas. As pessoas, e aí com o WhatsApp isso piora muito, né? As pessoas invadem ali o seu tempo e pode parecer que é uma questão e acaba parecendo que a linha é muito tênue, do tipo, não, mas produtores são assim, produtores são ambivalentes, eles têm que estar o tempo todo ligados, não sei o quê. Não é a mesma coisa com homens e mulheres. E a gente precisa cada vez mais refletir, pesquisar e inclusive escrever sobre isso, que ainda existe pouco acúmulo sobre a nossa situação com mulheres trabalhadoras da cultura, produtoras dentro dessa cadeia produtiva que por si só já traz várias lacunas, várias incógnitas, né? E se a gente não fizer isso, isso não vai ser feito. Somos nós que vamos ter que começar a entrar para a academia e falar sobre isso, a ir para as redes sociais falar sobre isso, a fazer encontros como esse que tá rolando aqui agora para falar sobre isso. E uma outra questão também da imagem associada à produção hoje em dia é a questão do voluntariado, né? Se anos atrás a gente tinha toda uma questão, os produtores exploram artistas, né? Tinham todo... Eu ouvia muito isso, nossa, o artista, o cara tem a ideia, vai lá, coloca a arte dele a serviço de uma coisa e aí ele vai, principalmente eu que sou mais da área da música,
e aí ele vai e ganha 30% e o produtor ganha 70%. Ah, mas o produtor é o cara que, né, que ele articula, que ele tem os contatos, e sem os contatos o cara não seria ninguém, então ele vai lá e aceita, e é isso mesmo. E aí o artista acabava caindo naquela coisa, não que hoje não aconteça, né? Mas que isso era muito mais recorrente, do tipo, vem aqui de graça, faz aqui de graça, faz aqui de graça. E quando a gente entra, isso começa a acontecer com as produtoras, do tipo, a produtora tendo que investir no artista, ganhando pouco ou nada, porque essa coisa do cuidado e do voluntariado vem junto com a gente em qualquer atuação que a gente tenha no mercado de trabalho, porque é uma visão estrutural, cultural. E aí, como que a gente percebe essas microviolências, micros entre muitas aspas, né, dentro da cadeia produtiva, e como a gente reage a elas é algo que cada vez mais precisa ser colocado. Tenho visto muitas articulações de mulheres aqui mesmo em Brasília. Na semana passada foi o lançamento de uma associação chamada APTA, que é uma associação só de mulheres produtoras, e que estão com uma carta de princípios, assim, nós vamos questionar como que funciona estruturalmente essas violências que se reproduzem dentro da cadeia produtiva. E aí, falando de periferia, falando de transexualidade, falando de orientação sexual, de raça. E aí, vários coletivos têm nascido nos últimos anos, porque as mulheres estão cada vez mais percebendo esse lugar dentro da produção, né? E aí a gente tem que fazer isso, e a gente também tem que chamar os homens para essa responsabilidade. Porque enquanto a gente está discutindo entre a gente, inclusive é o que a gente sempre fez, né? Nós mulheres somos responsáveis pela maior parte das mudanças no mundo. Nós estamos e sobretudo mulheres negras, estamos numa base de uma pirâmide que consegue ver a sociedade no 360, consegue ver essa reprodução de violência no 360, tem uma dimensão do que a sociedade precisa, e por isso acaba sobrando para nós o desbravar desses espaços, as soluções, os encaminhamentos. E a gente já está fazendo isso, a gente vai continuar fazendo, mas a gente precisa também chamar esses homens para a chincha, e a gente precisa muito refletir o tamanho do boi que a gente está dando para eles em vários momentos. Sabe, uma coisa que eu tenho pensado, que eu tenho observado muito nos últimos anos, é a quantidade de mulheres, de produtoras, que são, inclusive, produtoras executivas de grandes festivais, de grandes projetos, e que elas são responsáveis por levantar o festival praticamente do zero, do financeiro à executiva, e elas praticamente não aparecem. E elas têm ideias também, elas têm projetos. E aí eu tenho perguntado para essas mulheres onde está a ideia delas e o projeto delas, porque elas já estão há 10, 15, 8, 5 anos trabalhando em função de grandes projetos de homens. E não tem problema, eu não estou aqui para rivalizar. Eu tenho sócios, tenho vários parceiros homens, trabalho com festival há mais de 16 anos, e a maioria dos festivais que eu fiz são festivais de homens, e é por isso que eu estou dizendo isso, e eu vi várias mulheres e ainda vejo nessa condição. E eu acho que a gente tem que provocar os homens para eles perceberem o quanto a gente compra o sonho deles quando a gente trabalha numa executiva dessas, nos grandes projetos que eles têm. Muitas vezes a gente fala, estou ganhando pouco, mas vai ser um super currículo que vou trabalhar nesse festival, esse festival é muito grande, e aí vai ser muito bom para mim. Ou eu vou de graça porque eu quero ter uma experiência, eu vou de novo de graça porque eu quero ter essa experiência, eu quero ter essa experiência, e a gente não percebe que a gente já tem essa porra dessa experiência, sabe? Então a gente tem que colocar mais limites, acho que de uma maneira geral, mas refletindo esse aspecto específico da equidade de gênero na produção cultural, eu acho que cabe aos homens, tem alguns homens aqui, eu fico feliz, refletirem, porque nós, quando a gente trabalha com vocês há anos nos projetos de vocês, a gente sabe o que vocês querem, quais são os sonhos de vocês, quais são os projetos de vocês. Vocês têm noção de quais são os sonhos das mulheres que estão fazendo produção para vocês há um tempo? Vocês têm noção das ideias, se essas ideias estão sendo ouvidas, incorporadas no próprio projeto, ou você já se colocou numa posição de
de querer fortalecer um projeto que está nascendo de alguma mulher. Então, que nós precisamos apoiar os projetos que estão nascendo entre nós, umas das outras, e nós precisamos cutucar os homens para nos apoiar e para apoiar e ouvir as mulheres que estão fazendo as produções dos grandes projetos deles, ou pequenos. Muitas vezes a gente consegue se solidarizar com um projeto de um cara que não tem dinheiro para tocar, e a gente vai lá e coloca a energia, o capital intelectual, os braços, as pernas e tudo, para poder somar para levantar esse projeto. A gente não consegue fazer isso com os nossos próprios projetos. E aí tem uma série de questões, né, de autoestima, de saber que a gente não tem os endereços, contatinhos dos patrocinadores, de que a gente vai sempre sofrer determinadas violências dentro da cadeia produtiva, né? Que essa violência que reduz a gente o tempo todo a síndrome da impostora, né? De achar que a gente, não, esse projeto eu ainda não consigo, vou trabalhar ali no projeto do fulano, porque daqui a uns anos eu vou conseguir. E aí você não percebe que você já está há muitos anos e você já não tentou, né? E aí você vai sendo refém e naturalizando essas violências que acontecem dentro da cadeia produtiva, né? E isso acontece tanto nas profissões que, como a produção, onde a gente é maioria, quanto também tem um efeito naquelas profissões que a gente tem subrepresentação, como a área técnica. Eu estou aqui para falar um pouco sobre produção cultural, mas eu não quero deixar de falar da área técnica. Para mim, é uma questão de reflexão essencial. É uma área formada majoritariamente por homens. Não são, geralmente, as pessoas que ganham os maiores salários nem nada, mas eles conseguem exercer um tipo de poder, ainda assim, sobre nós, até quando nós somos coordenadoras gerais de produção, né? Quem nunca passou pela seguinte experiência: você está ouvindo, e assim, vou falar e tenho certeza que a maioria já passou. Você está num show e aí tá estourando uma guitarra de alguém embaixo, e você chega você é a coordenadora de produção, e você chega ali na mesa para dar um toque no técnico. E ele fica muito puto por você estar falando. Porque se você não pode dar pitaco nisso, você não sabe nada. E mesmo que você tenha qualificação para falar, eles não aceitam. O cara vai lá, aumenta o som, estoura tudo, você volta e fala, abaixa um pouco. Ah, você não falou que era para diminuir? Tem vários exemplos desse, né? Exemplo de você chegar e fazer uma reunião técnica com vários homens, e aí eles estão tipo cagando porque você está falando, você vira as costas, e aí você acha que ele está correndo para resolver a coisa importante que está acontecendo ali, e eles estão todos virados olhando para sua bunda. Esse tipo de coisa que a gente ainda passa. E mesmo que eu fico imaginando as mulheres da técnica, as mulheres que fazem som, as mulheres que fazem luz, que fazem mapping, o que elas não passam. Há 4 anos atrás, há 2 anos atrás, eu fui subsecretária de Cidadania e Diversidade, e essa coisa da técnica estava muito forte na minha cabeça. Eu decidi, junto com a minha equipe, fazer um projeto pensando nessa subrepresentação das mulheres nas áreas técnicas, que fosse um projeto de formação, que mulheres formassem outras mulheres para atuar na técnica. E aí, quando a gente levou essa proposta aqui para o secretário de Cultura, para o governo em geral, e até para a sociedade civil para discutir, os homens da técnica falavam: isso é perda de tempo, a gente já tentou formar um monte de mulher, a gente já tenta colocar um monte de mulher ali para trabalhar com a gente, mas é isso. Ou fala que a gente não dá conta porque tem que carregar coisa pesada, ou fala que a gente não tem interesse, e essa é mais brutal, essa é mais cruel, né? Dizer que a gente não tem interesse. E a gente falou: não, vamos testar esse projeto. E aí, numa primeira edição, ele se chamava Semina, Seminário de Equidade de Gênero nas Profissões da Cultura. E aí o Semina fez um chamamento público para levantar inscrições. Então a gente dizia: são mulheres formando mulheres em audiovisual, não, em videomapping, em iluminação, sonorização e cenografia. Em 2 dias, a gente tinha 30 vagas. Em 2 dias, para cada um
desses cursos, a gente tinha 300, 400 mulheres interessadas. E aí foi o primeiro indicador que a gente teve, de voltar e falar, como assim não existe interesse se nesse curto período de tempo a gente teve 10 vezes mais mulheres interessadas do que o que era possível. E quando a gente foi conversar com essas mulheres, elas diziam, eu sempre tive interesse em área técnica, eu sempre tentei, mas eu não aguento o jeito que eu sou tratada. Eu não aguento falar uma coisa e o cara ficar olhando para minha bunda, ou achar que eu não sou capaz, ficar me diminuindo, fazer essa e aquela violência subjetiva o tempo todo, quando eu estou ali no palco para querendo aprender, achando que eu estou em cima do palco para aparecer, ou para ser grupo. Então, começaram a aparecer várias vozes e várias violências que estavam debaixo do tapete em relação às mulheres que querem entrar nessa cadeia da técnica. E daí a gente fez esse curso, foi ótimo, a gente trouxe mulheres, inclusive, de fora aqui, eu sou de Brasília, a gente trouxe mulheres de fora de Brasília que estavam em grandes projetos, assim, nível internacional, para dar esse gás para a mulherada. Várias dessas mulheres se formaram e continuaram, estão assim no mercado hoje. E vira e mexe, elas fazem encontros e seguem conversando sobre essa questão da subrepresentação das mulheres na técnica. E isso é uma coisa em cadeia, né? Porque como a gente tem em Brasília, a gente até outro tempo tinha talvez assim na cenografia, mas assim montagem de estrutura, por exemplo, não tinha. Uma técnica de som, até hoje não vi nenhuma trabalhando aqui em Brasília que fosse de Brasília. E aí a questão da representatividade, né? Você não vê essas mulheres e uma coisa leva a outra. Você não vê essas mulheres, outras mulheres não sentem que elas podem entrar, e aí uma vai entrar para poder desbravar, e aí se desanima porque sofre todo esse peso do machismo, e aí a gente continua numa cadeia infinita de reforço desse machismo dentro da cadeia produtiva da cultura. E eu tenho conversado com muitas mulheres da produção que tentaram fazer cursos técnicos para, inclusive, ter um diálogo melhor com os técnicos na hora de trabalhar. De tanto ser ignorada na hora de chamar atenção para algumas coisas que são óbvias, que não precisa ser a técnica de som das galáxias, a técnica de iluminação das galáxias, as mulheres começaram a falar, eu vou fazer esse curso, vou fazer. Mas ao começar a fazer o curso e com outros homens, isso tem virado uma barreira. E aí é esse movimento que eu acho que cada vez vai acontecer mais, que é mulheres formando mulheres, que é um ambiente seguro. Esse é um fim? Não, é um meio. Né? A gente não quer separar, fazer essa separação, mas infelizmente essa separação está dada na forma que a nossa sociedade se estrutura. O que cabe a gente agora é buscar alternativas para se fortalecer e para discutir todas esses indicadores que estão colocados de forma geral no mercado de trabalho e que estão aí se refletindo também na produção cultural. Então, no primeiro momento era um pouco o que eu quis dizer para você aqui e também queria deixar uma sugestão para vocês darem uma olhada depois na política de equidade de gênero, que é uma política aqui do Distrito Federal. Assim que a gente fez essa primeira experiência do Semina, do seminário, a gente fez mais 3. Né? Então, foi uma por ano. E aí, nesses diálogos, tinha ali, além das formações técnicas, dos cursos técnicos, a gente tinha formações políticas e a gente conversava muito sobre a questão da equidade de gênero. E nessas conversas a gente começou a levantar demandas e pautas da sociedade civil, de mulheres da produção, da comunicação e da técnica, principalmente. E ao levantar isso, a gente compilou e falou, putz, a gente precisa fazer uma política de equidade de gênero na cultura. E aí a gente elaborou essa política pública. Essa política, ela determinou a criação de um prêmio anual, Prêmio Equidade de Gênero na Cultura, para mulheres que desenvolviam ações, seja como pessoa física, como organização nesse sentido. E a gente também conseguiu pautar e exigir paridade de gênero
nas instâncias de participação social. Então, por exemplo, o Conselho de Cultura, que delibera sobre política pública, o Conselho de Administração do Fundo de Apoio à Cultura, que a gente tem aqui no Distrito Federal, que delibera sobre, sabe, mérito de projeto, pontuação de projeto, sobre editais, a maioria eram homens. E a gente começou, e a gente colocou essa questão da paridade de gênero nessas instâncias de participação e decisão, e teve muito pau, teve muita porrada, porque os homens começavam a trazer questões absurdas, né? Não tem que estar aqui porque é mulher, tem que estar aqui por qualidade técnica, como se a gente não tivesse esses requisitos, e como se esses requisitos não valessem para todo mundo, e além disso a gente está discutindo uma outra coisa, que é uma disparidade histórica, né? Então, teve um processo muito desgastante de negação dessa desigualdade e de questionamento dessa ação afirmativa nas instâncias de participação, mas a gente conseguiu aprovar a política, fazer a premiação, fazer com que os conselhos tivessem paridade de gênero. E eu acho que é uma experiência que é legal compartilhar com mulheres de todos os estados, porque essa política ela precisa ainda ser aprimorada, e seria muito bom ver ela se espalhando por outros lugares. É muito importante. Por enquanto a gente está assim por conta própria, tentando o tempo todo falar disso, desconstruir tudo mais, mas política pública é importante. E na cultura a gente tem esse atraso, que é um mito de que todo mundo passa as mesmas dificuldades, né? Tipo, cultura é o menor orçamento, cultura os governos não dão importância, as empresas não querem saber, tudo para a cultura é mais difícil, a gente é desvalorizado. E aí as pessoas pensam que isso se dá da mesma forma para todo mundo. E aí pensam que dentro da cultura não tem recortes, né? E daí, quando a gente fala, vamos fazer aqui uma política afirmativa de gênero, uma política afirmativa de raça, um edital só para tal território, as pessoas que são mais privilegiadas dentro dessa cadeia vêm e dizem, não, já tem pouco dinheiro para a cultura, a gente vai ficar fazendo esse recorte, está todo mundo no mesmo barco. Nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos falando aqui de uma questão estrutural de desigualdade de gênero em relação à produção cultural. Existem outras desigualdades estruturais que também estão refletidas e sendo reproduzidas diariamente dentro da nossa cadeia produtiva, e a gente precisa se posicionar em relação a elas. No primeiro momento, eu queria compartilhar isso com vocês, e também quero agora ouvir as experiências de vocês, saber como é que a gente pode trocar mais. Palma. Ninguém? Palma. Eu acho que agradecer todo esse momento, né, de um conteúdo, de uma experiência que é muito rica, né? Eu acho que é lindo ver também essa turma cheia de mulheres, e muitas, acho que a maioria daqui de Londrina mesmo, e que se deparam com uma realidade que é muito próxima, né? Muito do interior do Paraná, e que tem diversas barreiras, assim. Uma pergunta, eu nem consegui estruturar muito bem a minha pergunta, mas uma coisa que eu tenho muita dificuldade nesse meio, e as minhas produções, eu trabalho muito com audiovisual e com música, e com equipes majoritariamente masculinas. Agora no Festival Barbada a gente conseguiu dar uma equilibrada, dentro das posições de coordenação, assim, eu sou a única mulher, mas a gente tem o pessoal da assessoria de imprensa, tem as cenógrafas, tem da equipe de câmera, então isso foi muito legal, que é um homem e duas mulheres, então a gente conseguiu equilibrar um pouco melhor. Mas a minha dificuldade sempre foi na verdade, nas situações em que me deparo, que eu preciso me impor mais, que eu preciso tomar uma decisão, às vezes eu sempre preciso de uma validação de um homem. E isso me dá uns 3 tipos de coceira, me dá uma coisa efervescente mesmo, assim, de olhar para aquilo e falar assim, veja só como é reproduzida o padrão de machismo dentro desses espaços de trabalho. Então, eu não sei se isso é bem uma pergunta, mas como é que a gente lida? Eu acho que assim, isso de conversarmos e de nos unirmos e de, enquanto estivermos na posição de escolha, trazer mais mulheres
conseguir dar as mãos para outras mulheres, e isso acho que é super importante, mas numa condição dessa, com uma equipe majoritariamente masculina, é uma coisa que muitas vezes acontece, que você tá ali na sua posição de decisão, mas mesmo assim você precisa de alguém para falar, não, é isso mesmo. O que fazer, mulherada? Vamos abrir os microfones, as câmeras, quem quiser conversar, contribuir, contar história. Ana, eu não estou te ouvindo, não. Também não, Ana. Agora? Agora sim. Sim. Oi, boa noite. Eu sou de Salvador. E, assim, não fazendo uma pergunta, mas contribuindo com esse debate. A sua fala é super importante, Jaqueline. E principalmente pela atuação que você tem também, junto com o Instituto Afrolatinas, os trabalhos que você vem desenvolvendo. E também acaba compartilhando muito, apesar de estarmos em estados totalmente diferentes, é impressionante como compartilhamos ainda das mesmas situações, né? E o que eu queria dizer é que o que eu percebo aqui em Salvador, a gente ano passado realizou o primeiro encontro eu e mais junto com algumas mulheres, realizamos o primeiro encontro de mulheres trabalhadoras da cultura e das artes. Foi um momento assim de conspiração mesmo entre essas mulheres e de perceber também essas fragilidades do campo, essas vulnerabilidades em que nós mulheres nos encontramos também. Mas, ao mesmo tempo, o que eu percebi e que eu venho acompanhando de coletivos, de coletivas, de mulheres que estão se propondo a atuar em rede, é que não é só apenas... eu percebo que não estamos mais só apenas lutando para entrar em um mercado de trabalho, que a gente seja legitimada, que a gente, né, tenha a nossa autonomia ali reconhecida, né, que o nosso trabalho seja reconhecido, mas também de regenerar, de tipo configurar outras formas, né, reinventar esses modelos de trabalho também. Porque a gente não suporta mais os modelos patriarcais, capitalistas que estão aí. Então, eu sinto que as mulheres na produção, na gestão cultural, nas artes, na cultura, elas também estão conspirando e se juntando nesse sentido de não só adentrar nesse mercado, não quero só equidade de gênero apenas, mas quero reconfigurar, quero reinventar esse modo, né? Esse modus operandi que a gente tem hoje no mercado de trabalho das artes, da cultura. Então, assim, só contribuindo mesmo com o debate. E quando você fala que a gente não... Quando você teve um momento que você falou na sua fala que as mulheres, às vezes, ela tá num festival, né? E tá realizando um festival, mas ela não aparece, né? E aí eu aprendi isso com uma amiga minha, outra produtora também, que ela fala, gente, eu preciso subir no palco, eu preciso aparecer, eu preciso me reconhecer nesse lugar também. Não só de produtora, mas de sujeito criativo, né? De uma produtora criativa que está ali também, enfim, possibilitando. Não está só no executivo. Eu não estou só aqui executando. Eu não estou só, né, cumprindo demandas e assuntos e gerenciando pessoas, mas eu estou criando. Eu estou nesse lugar da criatividade também, né? Então, eu cada vez também me afirmo enquanto uma produtora criativa, enquanto alguém que está nesse lugar de criação também, que não é só, não cabe só aos artistas, mas nós produtoras também estamos ocupando esse espaço, né? E precisamos reconhecer isso também. Maravilhoso. Eu queria só comentar duas coisas, né? Você falou duas coisas muito importantes.
A questão, quando você fala assim, não é só equidade de gênero, a gente quer mudar a estrutura, né? A gente quer mudar essa base. Voltando lá, aquele dado que eu trouxe da OIT, que ele basicamente está falando, se continuar do jeito que está, vai demorar 200 anos. Esse do jeito que está é exatamente o que você está falando. Não tem equidade se a gente não mexer na estrutura, né? A verticalidade, a disputa, a hierarquização. São várias questões que o homem historicamente traz para os processos de gestão e produção cultural e que a gente tem que rever na base. Então, de fato, não é nem que a gente não quer só equidade, é que, tipo, nem que a gente só quisesse equidade, ela não é possível se a gente não rever essas bases. É verdade. Né? Quem estiver pensando que consegue equidade sem mexer nessas bases, não vai acontecer, porque o machismo é estrutural. Então, é na estrutura que tem que mexer. Não tem outro jeito. E cada vez mais a gente tem que ter consciência disso. Como não reproduzimos a questão essas lógicas, né? Oi? Como não reproduzimos essas lógicas, né? Criamos outras rotas mesmo. Justamente. E a questão de ser produtora criativa ou de ser artista, né? Que eu queria ter comentado isso na fala, mas eu comecei a fazer produção porque eu queria viabilizar minha vida artística. Eu tinha uma banda de hardcore, a banda não tocava em lugar nenhum, eu comecei a ir nos botecos e pedir para tocar e agilizar para conseguir tocar. E eram 3 machos junto comigo, só eu de mulher, comecei a fazer isso. Chegou um tempo, eu esqueci que eu era artista. Eu esqueci que eu escrevia, eu esqueci que eu tocava, eu esqueci um monte de coisas, porque eu achava que eu era muito melhor sendo burocrata, fazendo coisas administrativas, E aí, e também é mentira que essas coisas eram só burocráticas e administrativas. Sim. Eu estava o tempo todo criando programação, desenhando processos, e isso é criativo. Sabe, pensar um cenário. Não, mas eu não sou cenógrafo, eu só, tipo, quebrei um galho. Ah, não, mas eu não desenho bem, isso aqui foi um croquis que eu fiz na hora, e não sei o quê. Eu demorei, sei lá quantos anos, 15 anos, para, de novo, me reencontrar com a Jaqueline artista. Eu fui encontrar isso, não foi mais na música, não foi mais na poesia, eu fui encontrar na moda. Mas eu fiquei um tempão refém disso. Nesse meio tempo, quantas pessoas eu resgatei e falei, cara, tu é artista, para com essa porra. Tipo, você tá trabalhando, sabe, de segurança não sei aonde, vamos tentar aqui. Ninguém nunca fez isso comigo. Vamos observar a quantidade de mulheres que fazem isso em relação aos homens e o contrário. Né? E como as pessoas esperam da gente como produtor, que a gente seja assuma uma postura de rigidez, burocracia e de disponibilidade integral, mas ao mesmo tempo, quando a gente faz isso também, vem aquele papel a chata, a generala, a que manda, né? Tipo, um homem que dá as coordenadas para um festival, para um projeto grande, e ele é sério, ele é assertivo, ele é profissional. Uma mulher que faz isso, ela é histérica, ela é louca, ela não deve transar, né? Mas e aí, gente? Quero ouvir mais de vocês. Não tem mais. Quero ouvir como é que é a cena aí em Londrina. O que vocês fazem? Também queria conhecer vocês. Ninguém quer falar? Se não falar, eu denuncio, que eu conheço umas carinhas aqui. Alô? Oi, gente, boa noite. Boa noite. Muito importante estar aqui. Vocês estão me ouvindo? Nunca sei. Não, né? Estamos Tá bem ouvindo, estamos baixinho. ouvindo. Agora sim. Ah, tá. Falar assim. Muito bom te ouvir, Jaqueline. Realmente acho que são questões levantadas muito importantes, né? Eu faço parte da coletiva Gema e eu sou figurinista. Acho que o que você apontou da questão de
tá assinando um croquis, às vezes um cara que realmente você é, né? Você é uma cenógrafa, você é uma figurinista. Eu já fiz muito estágio assim voluntário. E um desses questionamentos era, né? Tô trabalhando, e aí? É um trabalho, né? Acho que a arte ser vista como um trabalho já é algo aí, uma batalha, né? Então, uma mulher tá tomando essas frentes aí, vem com todas as responsabilidades por trás, né? De dupla ou tripla jornada, né? E aí a gente vai, assim. Já escutei muitas vezes, assim, não tá dando atenção pra casa porque tava louco trabalhando, fazendo estágio, estudando, fazendo todas as coisas, assim, e hoje eu tento peneirar muito essa obrigação, sabe, de dar essa assistência dos cuidados em ambas partes, em relações, né, em todas elas, na verdade, né, para estar realmente se focando em construir um sonho, um projeto. E a Gema Coletiva, ela nasce muito dessa inquietação, sabe? Da gente estar fomentando e incentivando os nossos próprios sonhos, né? Um coletivo só de mulheres, e cada uma é de uma área, e aí a gente vai aprendendo junto mesmo. A questão de estar desconstruindo essa estrutura totalmente autoritária é muito louco, né? Porque daí se separa todas as funções e muitas vezes você não conversa sobre, né? E como você vai aprender realmente sobre isso, né? Então, trazer essa horizontalidade é difícil, mas é um meio em que a gente aprende fazendo, né? E falando sobre, né? Falando sobre essas funções, assim. E quando você traz a questão das formações, né? Mulheres formando mulheres, é o meio, porque assim, tem que tomar até cuidado, porque eu sempre sinto os lugares assim que eu já passei por opressão, então eu tenho que tomar até os cuidados, assim, mas quando eu fiz estágio em alguns lugares, eu já passei muito por isso, realmente, de não me darem credibilidade, de virem com elogios realmente que não precisava, sabe? Eu tenho um nome, então me chamo de novo, não venha me elogiar, porque eu tô aqui trabalhando, né? Em via de você ser um estagiário, você não te levam a sério, né? Questionava muito a questão de meninas mais novas estarem sendo hipersexualizadas dentro desse meio. E assim, simplesmente não permanecer nesse espaço e juntamos, né, nos unimos assim para estar atuando, né? A gente atua mais nas artes cênicas porque somos desse meio, né? Mas a nossa ideia é expandir sobre isso, sabe? Mas a técnica é muito difícil, assim, achar realmente, acho que principalmente mulheres na sonoplastia, assim, a gente não encontra. Conseguimos ver bastante mulheres na iluminação de um tempo para cá. Mas na questão técnica de som, não, acho que quase inexistente, né, aqui em Londrina, assim. E a gente tenta estar formando essa equipe não só no nosso projeto da coletiva, mas também nos nossos projetos individuais, né? Que isso é muito rico, assim. Tá olhando para o meio, né? Quem está no mercado de trabalho e gera muita rede, né? Muita troca. E a gente segue, assim, mas é isso. Prazer, obrigada por estar aqui. Muito curiosa, assim. Várias coisas que eu não conhecia, que eu quero muito conhecer. Boa, boa, Lu. Quem mais quer compartilhar um pouquinho a sua, que é da música? Faz tempo que eu não vejo você. Beatriz. Querem compartilhar um pouco da experiência, do que faz, que trabalha, quais são as dificuldades? Eu posso falar um pouquinho? Estão me escutando? Eu faço artes cênicas, eu estou no terceiro ano na UEL, e eu tenho me interessado muito por produção. Eu tive a oportunidade de trabalhar ano passado na Mostra de Teatro e Circo, que é produzida pelos estudantes, e no Filo,
como estagiária também. E foi incrível, mas é isso, né? Estagiária não é levada a sério. A gente mobilizou todas as pessoas do núcleo de produção da divisão de artes cênicas e todas essas pessoas trabalharam entre produção e técnica. E sem a gente, a técnica do festival não teria acontecido, porque foram praticamente 30 pessoas. E foi uma menção pequena, assim, para honrar essa força de trabalho, sabe? Mas foi uma experiência incrível, né? Como é muita gente começando agora, a gente entende e acaba se submetendo. E aí, a partir disso, eu fiquei muito curiosa para realmente estudar a produção e entender melhor para poder atuar nela algum dia mais efetivamente. Pois venha. Não, e é importantíssimo, né? Esse movimento de mulheres formando mulheres, porque se vê realmente muito pouco na técnica, pouco gato, pouco ilustradora, sonoplasta, enfim, ilustradora não, iluminadora, mas é isso, assim, tivemos alguns cursos ano passado, a Vila Triolé promoveu alguns cursos interessantes, foi bem legal, mas também com homens mais na técnica, tiveram professores, né, palestrantes ali, oficineiras mulheres, mais com a parte de produção, de escrita de projetos. Então, vamos pensar um jeito de fortalecer. Uma edição online esse ano e eu já me inscrevi também. Então, eu não sei quem que vão dar essas matérias, mas imagino que seja o pessoal do Triolé, né? Agora eu sei que tem, além do Gerson e do Alexandre, tem mais duas mulheres, 2 ou 3, na produção deles. Então, eu espero vê-las também, né? Nossa, espero que sim. Quem mais? Eu gostaria de falar, posso? Oi, meninas, meninos, boa noite. Eu não estou aparecendo porque eu não estou em condições de aparecer, que eu estava com touca de máscara no cabelo, enfim. Mas eu achei muito interessante tudo que a Jaqueline falou, e assim, o meu drama é que eu já me considero um pouco velha, né? Eu tenho 45 anos, então eu tô, assim, me considero meio numa fase de transição entre um período onde a gente nem discutia feminismo, porque era assim, quando eu era jovem, digamos assim, com 18 anos, que é aquele quando você tem uma carga emotiva e de força, de vontade de dominar o mundo, a gente não falava sobre isso. E agora que eu me encontro nesse momento onde não tem mais como não falar disso e como não exigir respeito, né, nas relações de trabalho, mas não só de trabalho, mas nas relações, né? Então, é muito interessante ver, pelo menos para mim, acompanhar essa mudança de raciocínio dentro de mim mesmo, porque isso não é fácil. Vocês sabem que ser mulher tem um universo, cada uma de nós é um universo enorme dentro. Então, assim, lidar com o feminismo, eu também sou negra, eu também sou nascida no meio cultural, e assim, esse enfrentamento, ele não se dá só quando a gente bota a cara no sol, né? Ele acontece interno também, né? Então, assim, eu me sinto num conflito, sabe? Não quero ficar dando biscoito, mas também não quero ficar naquela, ai, nem todo homem, sabe? Aquela coisa assim. Então, é muito bonito ver esse movimento das mulheres, principalmente, remexendo essas coisas dentro, porque mais do que uma coisa panfletária, nós estamos falando da gente, né? De sentimentos, de como a gente quer se sentir e de como a gente quer o respeito, de como a gente quer, já não lembro mais quem foi que falou dessa coisa de se ver como produtora, se ver, eu sou jornalista, de se reconhecer como tal e do seu lugar, e de ter o direito de estar nesse lugar, porque esse direito é meu também, né, de certa forma. Então, assim, é muito bonito de ver esse movimento e eu espero conseguir acompanhar, porque a mulherada hoje está muito foda, as meninas não estão,
segurando. E tá certíssimo, e tem que ser assim, é uma mudança de geração que para mim fica muito evidente. Eu me sinto velha e me sinto muito tocada, porque tudo isso que as meninas hoje estão falando, não, aqui não, tá pisando no meu pé, eu aceitei em silêncio, mas porque é outra geração, é diferente, era uma outra, enfim, uma outra pegada, né? Então, assim, eu acho que a gente tem muito o que fazer ainda, principalmente na área da cultura, onde as mulheres têm um protagonismo natural, porque a gente é feita para ter esse protagonismo na área da cultura pela sensibilidade, por essa coisa de ser multitasking e estar de olho em tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. Então, mas ainda a gente tem muito para brigar e tem que fazer muita cara feia ainda, porque a luta ainda, eu acho que vai mais algumas gerações, assim, para a gente ver uma coisa pelo menos igual, né? Ainda está muito longe de ser igual, né? Muito longe, infelizmente, mas lutando e eu aprendendo com essa meninada aí, eu tô pronta, vamos lá. Obrigada, gente. Janaína, queria te falar uma coisa. As mulheres de agora somos nós. Você é a mulher de agora. Eu tenho 41 anos. Então, a gente é da mesma geração. E aí, outra coisa que é reflexo desse machismo, desse patriarcado, é fazer com que a gente comece a chegar nessa casa dos 40 e comece a se achar velhos em processos como esse. Quando a gente tem bastante a contribuir. E várias pessoas chegam para mim, assim, principalmente homens, com esse discurso do tipo, eu tô assimilando, porque eu ainda sou de outra época, sou de outra geração, e mudou muito a produção cultural. A produção cultural, ela mudou muito, ela mudou mesmo, inclusive agora ela tem faculdade, tem pós-graduação, porque quando eu comecei lá atrás, eu aprendi fazendo, várias pessoas da minha época, antes de mim, aprenderam fazendo. Hoje, inclusive, não precisa mais. Você tem pós-graduação, hoje é visto como um conhecimento técnico que está disponível no ensino formal, né? Então, tipo, mudou isso e mudou várias outras coisas, e a cultura ela é dinâmica, vai estar sempre mudando. É importante a gente, nesse sentido, se perceber como as mulheres de agora, sabe? Porque a gente tem 40 anos que a gente tem menos a contribuir do que a galera mais jovem, não. Tem essa benção, né? Eu que venho aí desse lugar da cultura negra, das matrizes africanas, tem esse lugar da bênção que a gente pede para os mais novos e da bênção que a gente pede para os mais velhos, porque cada um tem o seu lugar no rolê. Bem-vinda aí na casa nas quarentonas produtoras. Tamo junto. Não, você tem super razão, é claro, mas assim, é muito louco isso, porque além de ter que lidar com o machismo dos meninos, a gente tem que lidar com os machismos das meninas, porque você tem super razão nisso que você está falando. Essa questão machista, ela não é só uma exclusividade deles, né? Tem muita mulher da nossa geração, eu acho que tem muitas ainda super machistas, né? Eu me policio o tempo todo, porque eu tenho momentos que eu sou super machista. E fazer o quê? Reconheço e falo, não, pode parar e vamos mudar o negócio. Mas é muito profundo isso e muito difícil, mas não impossível de mudar, né? Mas você tem super razão. Vamos lá, as meninas vão ter que me aguentar. Eu quero somar com vocês aí na relação das idades. Eu sou a Ti. Oi, todo mundo. Obrigada aí, a Janaína, pela fala e oficina. Duas Janaína e Jaqueline. Obrigada, Jaqueline. Moro em Londrina atualmente, na verdade, não sou daqui, mas moro aqui. Eu tenho 36 anos e a hora que a Janaína começou a falar, eu fiquei refletindo aqui, né? E eu acho que, complementando com o que a Jaqueline falou, eu acho que por mais que a gente tenha uma idade a mais, né? Vocês já um pouco mais que eu, mas eu acho que a gente tem muito mais soma do que sofrimento em enfrentar essa transição, sabe? Ela falou também que essa nova geração, essas mulheres somos nós. E eu acho isso aí, eu acho que somos nós mesmo. Eu vejo que muito do que eu idealizava quando eu era adolescente, né, anos 90, eu
eu sou do punk rock, né? Então a minha cena sempre foi rock, punk rock, e eu idealizava um monte de coisa, um monte de mulheres incríveis, e hoje em dia, desde acho que mais pro ano passado, né, 35, 36, você já começa, opa, é meio que a hora que dá um estalo, assim, vida adulta, não sei. Um adulto, né, 40, não sei, né? E eu olho hoje, assim, desde um tempo atrás, eu olho e falo, porra, eu me transformei nessas mulheres que eu sempre admirei. Hoje eu sou essa mulher. As minhas amigas são essas mulheres. Vocês são essas mulheres. Então, assim, eu acho que a gente tem muito mais para fortalecer do que meio que, assim, sofrer, sabe? Com as diferenças e com mina que vai reproduzir machismo, igual a Janina comentou, porque todo mundo foi criada na mesma estrutura escrota, patriarcal, blá, 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 e até às vezes fica maçante porque a gente faz um monte de oficina e a gente está sempre ouvindo as mesmas coisas e tipo, ai meu Deus, quando é que vai acabar? E não é que vai acabar, sempre vai existir, gente, sempre vai existir, mas a gente tem que fazer acontecer. Eu nasci no Recife, e aí lá fala assim, canta para subir ou só para cantar. Então, a gente tem que fazer acontecer todo dia, de alguma forma. Enfim, e aí o que eu queria dizer de quem eu sou, que a Jaque pediu para falar, e tem a ver com a questão da idade, eu tenho uma banda Suculenta, aqui em Londrina, banda de mina, garageira, tal, e desde a minha adolescência, eu sempre toquei, desde criança, tal, e eu sempre quis montar uma banda de mina. E assim, por 20 anos da minha vida que eu toco, porra, quando que eu consegui formar uma banda de mina, firmeza, que toca legal, que tem um entrosamento, porque toda banda tem treta, e aí tem gente que não gosta de fazer banda com mina, porque ai, dá muita treta. E sempre vai ter treta, tudo tem treta. Então, assim, eu acho que independente a idade, aí é a soma que eu queria falar da idade, por mais que tenha demorado muitos anos para mim conseguir formar e realizar um projeto que eu escrevi, sei lá, ainda assim, sei lá, até me perdi agora, é como se fosse uma realização, independente de a gente estar num tempo diferente, de eu ter visto, primeira vez que eu vi uma banda de mina tocar, isso, sei lá, em 98, 99, aqui em Londrina, era as Grogs, não sei quem que é daqui, quem é da época, Grogs Cegas e Violentas, e eu tava lá, pirralha, nossa, que massa! Ainda ganhei uma tatuagem, jamais vou esquecer, e eu não podia fazer tatuagem porque eu tinha 14 anos. Então, assim, e nunca mais, é isso que eu queria falar, nunca mais na cena de Londrina, tudo bem, eu fiquei 10 anos fora, mas eu desconheço banda de mina, festival de mina, que agreguem, que apoiem. Hoje em dia está melhorando, a gente teve algumas bandas aí que fizeram parte de alguns festivais e tal, mas ainda assim é muito fechado, né? Ano passado mesmo tinha vários festivais e tal, e ninguém tá sabendo que tem outra banda de meninas, que tem outra banda de mulher. A informação parece que quando é de mulher, parece que não solta mesmo, né? Ah, é banda de menina, tá, né? Que é o que a Jaque também estava falando, né? Você chega no técnico, tá errado, o que você tá falando? Tá achando que eu não sei o que fazer? E a banda de mina, a gente tem que estar sempre provando e reprovando mais ainda que você é capaz, que você é uma boa musicista, que você é uma boa compositora, que você tem presenças de palco, que você é foda, que você é isso e aquilo. E mesmo que você seja tudo isso, ainda assim você não consegue chegar lá porque você não tem porta aberta. Então, por isso que, tentar concluir, por isso que a gente tem que agarrar essas diferenças de idade, de tempos atemporais e tudo e tal, porque, na verdade, isso que a gente tem já, Janaína, o que a gente tem é a garra de 20 anos estar nessa luta, entendeu? Você mais, talvez, a gente está nessa luta, ter visto toda uma cena dos anos 90, que anos 90, gente, foi fundamental para
visibilidade feminina na música, representatividade de meter a cara, girls to the front, né? Meninas na frente. Então, assim, a gente viu tudo isso, que a gente carrega de conhecimento musical, de a banda L7, sabe? Jogando o OB menstruado na plateia. Essa garra tá com a gente, e essa garra as meninas de 20 anos não têm. Então, assim, não estou dizendo de comparativo no sentido negativo, mas no sentido positivo, de soma, que o que a gente tem, por mais que estou ficando velha, não, cara, você está ficando poderosa, você está ficando cada vez mais preenchida de todos esses conhecimentos. Você tem o conhecimento lá da fita cassete que a gente ficava gravando lá, dando pause no rádio, a hora que o cara falava, e corta, entendeu? A gente tem todo esse conhecimento e o conhecimento de agora, porra, vou gravar e vou subir uma música pro Spotify. Vamos juntas? Vamos. E é isso. É isso aí. Maravilhosa contribuição, é isso. Somos as Cadê mulheres de a agora. Somos as mulheres de Carol tá com a mão sempre, né? levantadinha também. Carolina Santos, contribua, vem para essa conversa. A gente não te escuta, ou eu não te escuto. Dá para ouvir baixinho, vamos ver. É por conta do Bluetooth. Agora tá ótimo. Agora falou? Qual era mesmo que era? Produtores. A gente está numa saga de encontrar produtores. Na verdade, a ideia é que encontremos produtoras, né? Eu e a Mari aqui fazemos parte da Caburé Canela, que é uma banda que existe há 6 anos aqui em Londrina. E eu também faço parte da Pisada da Jurema, que é um grupo de percussão, que é só de mulheres. Somos em 8 mulheres atualmente. E a gente tá para gravar o próximo CD, assim, né? A Caburé Canela gravou um CD independente em 2018. E agora a gente ganhou um patrocínio novamente da Secretaria Municipal. E assim, a coisa que a gente que faz tudo, né? As mulheres do grupo, no caso. Somos em 3 mulheres e 3 homens. E as mulheres estão sempre à frente, produzindo, escrevendo edital, entrando em contato, mexendo no Instagram e fazendo todas as coisas todas, assim, né? E agora a gente está meio que numa pesquisa para talvez encontrar uma pessoa que possa participar dessa produção junto com a gente, sabe? Para a gente poder se dedicar mais no processo de criação e na execução mesmo, e deixar um pouco de lado, assim, né, a coisa da produção burocrática e de agendamento de show e de inscrição em projetos. Outro dia a gente teve uma conversa aqui pelo festival da Marina, né, Amarano, eu acho, e eu fiz essa mesma pergunta, assim, né, como encontrar produtoras e gente que esteja a fim de estar junto com a gente, né? Porque não é uma tarefa muito fácil e eles não vão simplesmente bater, se a gente não bombar nas redes do nada, eles não vão bater na porta e falar, oi, quero te produzir, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Jaqueline, se você tem algum conhecimento e que possa compartilhar. Então, às vezes, as coisas que parecem mais complexas são as mais simples. Então, por exemplo, eu tenho um festival de mulheres negras, que chama Latinidades, né? A Marina falou um pouco no início. Esse festival tem 13 anos e a ideia é realmente ser uma plataforma, uma vitrine para a produção de mulheres negras em várias áreas do conhecimento, tanto na cultura, quanto na academia, na rua, etc. E nos primeiros anos, batia muita cabeça
a gente fez um plano de progressão de algumas coisas. Então, ali, no ano 1, tinham várias mulheres brancas que ocupavam determinadas funções que a gente queria que no futuro fossem as mulheres negras a ocuparem, para ter essa coerência de um projeto que se propõe a isso, né? E aí a gente começou a fazer projetos de formação, a gente começou a bater cabeça de onde vinha, de onde não vinha, como é que essas pessoas vão chegar até a gente, até que a gente incorporou na agenda uma coisa muito simples, que é anualmente fazer uma chamada. Parece assim, Jaqueline tá falando o óbvio, isso aí, tipo, tô perguntando, né, se ela tem um contato, se ela tem uma rede de mulheres produtoras para me indicar. Mas, às vezes, o exercício de fazer um chamamento, ele é maravilhoso, porque daí você vai ter a obrigação de falar o que você quer, você vai ter que parar ali e falar, mas o que eu quero dessa pessoa? Tipo, eu quero que ela venha para desenhar processos, eu quero que ela venha para executar processos, eu quero que ela seja uma agente, eu quero que ela busque show, eu quero que ela só vá na estrada comigo, eu quero que ela lide com o administrativo. O que eu quero dessa pessoa? Onde que eu quero chegar, né? Por que eu estou me liberando disso para chegar a uma pessoa? Quais as vantagens da chegada dessa pessoa? O que eu tenho que oferecer para essa pessoa? E o contrário. E aí você fazer esse primeiro exercício de se organizar para saber o que você quer da pessoa e colocar esse chamamento na rua. Eu tenho certeza que vai aparecer alguém. E aí, às vezes, a gente fica pensando, não, mas é que eu não tenho um nome que vai fazer todo mundo querer, porque eu não tenho tantos seguidores, não sou tão famosa, não sei o quê. Mas, às vezes, tem gente que está no mesmo corre que você, quer estar começando a produção e quer ter uma experiência com uma banda que está no meio da estrada, que está começando. Não sei exatamente o caso de vocês, estou até anotando aqui tudo para depois pesquisar mais sobre vocês, mas eu acho que é isso, é se colocar num lugar de organizar mentalmente o que você espera dessa pessoa e anunciar isso, colocar para jogo e às vezes se surpreender. Teve uma vez que a gente estava procurando fotógrafa negra e a gente recebeu, sei lá, uns 15 currículos de fotógrafas com pós-graduação em comunicação, com currículos cabulosos, assim, que depois vieram somar na organização da nossa publicação, por exemplo. Então, a gente se surpreende de dizer para as pessoas o que você quer e quais que são as atribuições que você espera dessas pessoas e receber essas propostas, se debruçar sobre o currículo dessas pessoas e conversar com elas. Eu acho que é a coisa mais simples e, ao mesmo tempo, a mais assertiva para fazer nesse caso, sabe? Sim, que legal. Faz Nossa, eu nunca sentido tinha para você? pensado nisso mesmo. Faz muito sentido. Inclusive, trabalho num espaço cultural que foi assim que eu entrei, assim, por uma chamada muito específica e acho que é uma boa mesmo, assim. Acho que vale tentar. Obrigada. Assim, aqui em Brasília tem um festival de rock que foi muito questionado na última edição porque acho que tinha uma mulher só no line-up. E aí as pessoas criticaram muito, e uma das respostas que a operativa, a coordenação, a curadoria deu foi assim, a gente não conhece as mulheres do rock, não tem mais esse movimento de mulheres do rock. E aí, tipo, cara, o que eu falei pra galera é que faz um chamamento, você vai saber quem são as mulheres, porque existe, elas estão aí. Só que, assim, você alegar que as pessoas não vão vir até você, ou alegar que não existe porque você não conhece, não tô falando que é o seu caso, tá? Eu tô só já emendando em outra coisa aqui. Não existe porque eu não conheço. Abre uma possibilidade de conhecer, pergunta quem são vocês, quero saber, e tipo, não precisa se comprometer às vezes, sabe? No seu caso, eu acho que você precisa fazer esse exercício. Mas em outros casos, eu quero saber quem são as percussionistas do Brasil. Faz, pô, um Google Form e lança na rede, que vai rolar, as pessoas vão responder. Uhum. E a gente precisa disso, né? Voltando, encerrando com o que foi o início. A gente não tem dados, a gente não tem indicadores, a gente não sabe nós não sabemos quem nós somos, onde a gente está, o que a gente está fazendo. Então, qualquer
mapeamento nesse sentido é super precioso. Você vai ver que você vai receber aí coisas que depois você vai indicar para outras pessoas e que você vai ter na mão para coisas que você nem pensava em fazer, sabe? Tipo, essa coisa também da gente começar a se antenar em quem são as outras mulheres que estão fazendo a mesma coisa que a gente, da gente tentar fortalecer outras mulheres, conhecer e fortalecer e fazer uma rede que possa atuar, né, cada vez mais. Eu tenho ouvido muito que a pandemia ativou esse senso de comunidade em algumas pessoas e que o futuro é da atuação em rede, que o futuro é do caminho coletivo. E aí, cara, eu fico super animada com isso, porque na verdade não é o futuro que é isso, é a tecnologia ancestral. A gente perdeu isso, mas isso é o que é, né? Esse senso de comunidade, especialmente assim, de onde eu parto, desse lugar da ancestralidade preta, é uma tecnologia ancestral que cada vez mais a gente precisa se apropriar dela e olhar para o futuro, olhar para a inovação, às vezes é olhar para o passado, né? Para a memória, para as tecnologias que a gente não sabe que estão aqui, porque foi um projeto político, o apagamento da nossa memória e dos legados que vieram antes, mas eles estão em algum lugar do nosso corpo, do nosso ori, do nosso DNA, e a gente precisa acessar isso. Eu acho que tipo, a gente nada de braçada nesse rolê. Tô falando como população preta, mas acho que as mulheres em geral nadam de braçada nesse rolê, nesse formato que é atuar em rede, que é pensar em comunidade, que é pensar a coisa mais horizontalizada, que é pensar em como olhar para o lado e perceber aquela mana, o que ela está fazendo e buscar essas informações de onde as outras manas estão, se articular com elas. Que esse é uma coisa também que pode parecer, tipo, Jaqueline está falando o óbvio, assim, eu estou querendo saber de inovação em outro nível. Às vezes isso é a inovação que a gente precisa para começar a mudar todas essas realidades que a gente está falando aqui. Eu acho que ainda falta bastante mesmo essa visão de redes, assim, porque, por exemplo, eu estou aqui em Londrina também e conheço muito pouco, eu conheço só o que está ligado à universidade, de produção, de atuação, enfim. Então, construir uma rede maior na cidade, né, que é o que também a gente tenta com a mostra de teatro e circo, porque a gente tentou integrar melhor a cidade, né, os artistas que estão aqui. Mas em festivais, falando mais especificamente de festivais, assim, como vocês enxergam que esse trabalho em rede possa funcionar? Porque todos que eu já vi, assim, é muito hierárquico. Então, vocês acham que a gente vai chegar nisso rápido, nesses trabalhos em rede, dentro desses sistemas, né, dentro desses festivais, grupos, rápido? Não sei se rápido é a palavra. Eu acho que a gente já tem bons exemplos disso e acho que é um processo e que é um processo que demanda muita disponibilidade, porque não é para todo mundo atuar em rede, né? Não é fácil, não é doce, porque primeiro você trabalhar em coletivo demanda você saber quem você é, e a gente muitas vezes não sabe. O autoconhecimento é a coisa principal para você trabalhar em coletivo, senão tudo vira projeção, senão tudo vira espelho, senão tudo vira uma loucura, né? Vira os seus próprios problemas ali na coisa. Então, o autoconhecimento é algo que é uma busca eterna e que nem todo mundo topa ela. E não tem caminho para trabalhar em rede, em coletividade, se não buscar primeiro essa questão do autoconhecimento. E aí depois a horizontalidade, que é esse também desafio enorme, né? Eu estou fazendo parte de um coletivo que acabou de nascer, vai ser lançado daqui a pouco, que são várias mulheres coordenadoras e idealizadoras de festivais em nível nacional. E a gente tem feito muito esse exercício porque como você trabalha com um coletivo de 20 lideranças, né? Você pega 20 festivais e daí cada mulher ali nessa rede, tipo, tem uma cabeçada com ela, que ela lidera, que ela fala isso aqui, vamos nessa, e as pessoas vão.
E aí é um grande exercício poder equilibrar e saber que liderança você é, que liderança você quer ser, o que você vai trazer para esse grupo em relação à sua liderança, que outras pessoas têm a mesma liderança que você, e para vocês negociarem esse lugar, e que outras têm a liderança complementar à sua. Isso demanda muito tempo, sabe? Ainda mais para nós que somos produtoras, que tem um rolê de velocidade, assim, do tipo, bora, vamos resolver, não sei o que, não sei o que, e essas coisas não se resolvem assim, é outro tempo. É outro tempo, então vai demandar, tipo, e aí sua pergunta se é rápido, não é rápido. Tem um provérbio africano que fala, se você quer ir rápido, vai sozinho. Mas se você quer ir longe, né, aí já é outra história. Então, rápido não vai ser, mas eu acho que compensa, e eu acho que a mudança que o mundo precisa agora é voltar para essa tecnologia ancestral do olhar em comunidade. Isso está aqui e a gente tem que acessar. E o problema é que a gente vai acessando enquanto a gente vai sendo alvejada por esse modo de fazer, né, que é historicamente muito ruim, um modelo de sociedade que já fracassou, a gente está vendo, ele fracassou ambientalmente, ele fracassou economicamente, ele fracassou humanitariamente, fracassou de todos os modelos. Então, talvez a resposta agora não é que ser rápido, é ir longe. Faz todo sentido, realmente. É um desafio aí, né? Eu acho que se reconhecer e entender como se encaixar e se colocar nesses espaços que são predominantemente masculinos e que se reproduzem, assim como acho que a Janaína falou, né? Que às vezes se reproduzem em nós mesmas, né? De alguma forma, às vezes sutilmente. E então, assim, essa coisa que a Jaqueline falou do autoconhecimento é fatal para conseguir também impulsionar, mesmo nesses espaços, com equipes, né, que tem mais meninos e homens, enfim, eu acho que ter esse senso de se situar e fazer o que se pode dentro de onde se está é um desafio. Mas é isso. Quem mais quer falar com a gente? A Sui, ali ligou a câmera uma hora, temos a Raquel também aqui. Poderia falar. Oi. Oi. Quem que tá? Eu ia falar só sobre essa coisa da rede, sobre de conhecer mulheres e tal, e ver essas coisas sendo produzidas realmente por mulheres. Tem um projeto que chama Girl Sock Camp. Não sei se vocês conhecem. Como? Aqui é Girl Sock Camp. A Sui, não sei se ela tá aqui ainda, e a Cíntia já participaram algumas vezes. E se vocês não conhecem, eu recomendo muito que conheçam. E é um projeto que acontece em Sorocaba, Porto Alegre e Curitiba, atualmente aqui no Brasil. Não é um projeto brasileiro, mas agora existe aqui, já há uns anos, na verdade. E ele é totalmente construído por mulheres, então tem várias funções, né? Tem assim, a ideia do projeto é que meninas de 7 a 17 anos aprendam um instrumento, formem uma banda, componham uma música em uma semana e se apresentem no fim, né? Isso que acontece. Então, elas se inscrevem, né? Escolhem um instrumento e aí tem as voluntárias, né? Daí você tem as produtoras, as holds, as instrutoras de instrumento, várias funções, assim. E elas ficam o dia inteiro. De manhã elas têm oficinas e aulas de instrumento, de tarde elas montam a banda e durante a semana inteira elas ensaiam e compõem a música, né? E no sábado elas apresentam, né? Tem o showcase. Então, assim, é um projeto incrível, assim, para quem não conhece, conhecer, porque você, além desse empoderamento das meninas, né?
as voluntárias também se empoderam demais, né? E para alimentar a rede, assim, é uma coisa incrível, porque você conhece holds e produtoras, instrumentistas, artistas visuais do Brasil inteiro, sabe? Então, hoje em dia, assim, a gente, além da Caburé, eu também toco na Família Estranha, né, com a Sui, que eu não sei se ela tá aí ainda, mas a gente já conseguiu, assim, produzir coisas incríveis, assim, com mulheres que a gente conheceu a partir do camp, né? E, bom, só compartilhando essa experiência para quem nunca ouviu falar. Eu amei, eu vou E a buscar essa ideia referência para um projeto que eu estou desenvolvendo agora. Obrigada. legal. Dá muita vontade, assim, de trazer o projeto aqui para Londrina e, sei lá, que tenha em todas as cidades, sabe? Porque é incrível. A gente vê daí meninas que seguem na música, assim, que hoje são musicistas. É muito foda. Foda. Igor, era você que O eu queria Igor, né? falar. Oi, gente, boa noite. Primeiro, eu quero muito agradecer esse encontro, essa disponibilidade de vocês aqui, porque isso é uma formação para todos os campos do feminino também, que é muito necessário. Eu sou aqui de Londrina também, a Jaqueline não me conhece, algumas amigas aqui. E essa escola desse feminino, é isso que eu quero trazer aqui, porque para mim tem sido um processo muito de enriquecimento, essa luta contra o machismo que fez muito da minha vida ser prejudicada, e eu sei que da humanidade inteira, por uma espécie de, sei lá, estrangulamento até expressivo, e que hoje em dia eu estou conseguindo me soltar muito mais, tanto em relação aos projetos que eu tenho me vinculado, e também e de perceber aqui na cidade, até pela presença de Carol, por exemplo, da Marina, de tantas produtoras que a gente tem ativando essa cultura realmente, e que desde que eu comecei a me vincular com isso, eu sou formada em artes plásticas, mas trabalhei com produção de cinema e várias coisas aqui, em várias linguagens, inclusive, e que no começo era uma situação que até estava pensando antes de começar a falar aqui, por mais que tenha um espaço ali de voz, que você pode se expressar, hoje em dia eu já me entendo como uma bicha que não precisa ser binária, volte e meia exploro os meus aspectos, multiplicidades do feminino, com um pouco mais de facilidade do que antes, e tem a ver também com isso de referência, de ter essas mulheres com seus métodos um tanto mais sutis de organização de projetos, inclusive, de convivência e de trabalhos, né? Porque você está ali num projeto, você está convivendo com aquilo, você está vivendo aquilo ali, e eu vivi situações diferentes, coordenadas por masculino e coordenada pelo feminino, e o quanto isso é transformador, e o quanto isso, até você falou, que esse processo de autoconhecimento para saber que equipe que você vai poder gerir ou tudo mais, esse entendimento individual que é com essas referências também, né? Você olhando, existem femininas que coordenam isso daqui, eu consigo projetar uma possibilidade da minha voz, da minha esquisitice ou da minha identidade também conseguir articular alguma coisa. E sei lá, eu ainda estou nesse processo. A gente tem um ateliê coletivo que hoje em dia é composto por muitas, inúmeras mulheres, mais de 20, que tem uma loja coletiva chamada Loja Madá, e o quanto eu aprendo com essas criativas locais, com essa multiplicidade de mulheres de todas as idades. A gente tem algumas anciãs aqui que, assim, tomam com a nossa cara cotidianamente, com todo o seu repertório de vida, caiu a concha ali da panela, com todo o seu repertório, e assim, a gente que está numa meia-idade, estou aqui com 33, mas me sinto conectadas muito com as 40 que estão perto, as 20 que estão assim bombando. É muito maravilhoso a gente usar dessa ancestralidade próxima, desse conhecimento que estão nas vivas, inclusive, nas pessoas vivas, que estão podendo falar com a gente, trocar esse conhecimento, e o quanto são abertas a ensinar nesse cotidiano.
E assim, Londrina tem muita, muita, muita mulher foda. A cultura pulsa aqui e é mais essa questão da gente se dar mesmo todas essas mãos e assim, para essa formação desses indivíduos também, para entender cada uma com a sua voz, esse lugar de fala. Estou gaguejando, mas é isso. Obrigado e gratidão e obrigado por essa força, né, que tem, porque é o quanto de luta precisa para ocupar esse espaço, para essa jornada, para esse conhecimento de poder estar aqui hoje falando e impulsionando isso, porque o quanto é necessário para a gente transformar o mundo que a gente quer, né, daqui para frente, e para a gente também viver nele, porque não é para outros viverem, é para a gente ainda poder aproveitar de uma forma melhor, assim. Não sei. Obrigado. Fiquei até louca. Obrigada, Igor. Maravilhoso. Obrigada, Igor. Igor que organiza o Bazar Barbada também. Confiram no Instagram, @Bazar Barbada, no nosso site, quinoarte.org/Barbada. Tem lá também uma galeria com as expositores, as expositoras e os expositores maravilhosos dessa curadoria do Igor. Muito bom. Temos mais contribuições? Eu acho, então. Eu quero agradecer demais, Jaqueline, por abrir essa discussão que é tão rica e importante, necessária, sempre, e que ela vai continuar sendo necessária. É uma luta árdua e cansativa, mas que eu acho que em momentos como esse, que a gente se junta e dialoga e traz as experiências, a gente se torna mais forte e se reenergiza para conseguir acompanhar e entrar nesses espaços que são nossos e que não precisa de validação de mais ninguém. Então, agradecer muito, muito a sua participação. Se você quiser dizer alguma coisa. Instagram, como é que a gente acompanha seu trabalho, já que estão pedindo aqui? Tem dois, que é o @afrolatinas e o meu é Jaque Fernandes. Só que tem 2 Fs e 2 Ss. Jaque Fernandes. Acho que foi. Esse, exatamente. Pronto. O Afrolatinas que foi para o formato online também esse ano, né? Que teve essa mudança aí com o momento. Muito bom. O Latinidades, né? O Afrolatinas é o instituto, mas aí vocês divulgam o festival pelo Afrolatinas. Exatamente. Muito bem, gente. Gratidão, Jaqueline, e a todas e todos que estão com a gente hoje, fomentando essa conversa maravilhosa. Queria agradecer novamente ao Promic, que é financiador desse projeto e que nos possibilita ter encontros como esses e fazer o festival. Queria dizer que amanhã a gente continua a nossa programação formativa com o pessoal de Maringá, do Macuco, falando sobre cooperativas de cultura. O Felipe de Moraes está aqui com a gente hoje, ele que vai comandar essa conversa de amanhã, com o nosso outro querido colega, que eu esqueci o nome. E aí, sexta-feira, a gente volta com a programação musical. E eu quero dizer uma curiosidade, que hoje é dia dia da... Peraí, que eu vi aqui, ó, Dia Internacional da Igualdade Feminina. Olha que coincidência que a gente criou essa ocasião nesse mesmo dia. Então, vamos juntas e juntos, de mãos dadas. Voltando à programação, sexta-feira a gente continua com a nossa programação musical, toda transmitida ao vivo pelo YouTube. No sábado à tarde a gente tem mais um bate-papo sobre distribuição de música digital, vinil, enfim, com o Caio Beraldo. E durante o final de semana toda a gente tem as nossas lives no YouTube do festival. Então, muito obrigada a
todas e todos. Obrigada, Jaqueline. Obrigada, gente. Boa sorte para todo mundo aí nos corres. Vida longa ao Festival Barbado. Obrigada. Seguimos juntas. Beijo todo mundo. Boa noite. Boa noite.